Aqui quem vos fala é o professor Felipe Macedo Zumba. Pois bem, neste período de quarentena, vamos tentar, por sua vez, aproximá-los da forma mais elucidativa possível do conteúdo. A aula de hoje, nós vamos abordar o conteúdo risco e retorno. Primeiro, nós vamos explicar as respectivas fundamentações a respeito do risco, do retorno, definiremos o que é um risco, iremos também definir qual o conceito que tange essa assertividade do retorno. Em seguida, vamos verificar quais serão as classificações referentes ao relacionamento entre o investidor e o risco. Na segunda parte desta aula, nós vamos já mensurar o risco de um ativo individual. E aí, utilizamos três parâmetros fundamentais: a amplitude, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Primeiro, vamos começar pela definição de risco. Risco, meus caros e minhas caras, é exatamente uma chance de perda financeira. Nos aspectos da administração financeira, risco sempre há de estar atrelado a eventuais possibilidades de você perder ativos financeiros. Então, desta forma, os ativos que têm a probabilidade de perder, a probabilidade maior de perder, hão de ser considerados os ativos mais arriscados e que trazem, de certo modo, uma menor atenção para aqueles que são aversos ao risco. Aqui nós temos um breve exemplo. Vamos supor, uma obrigação de um governo de $1.000 que garante ao portador $5 de juros após 30 dias não apresenta qualquer risco, porque há a variabilidade associada ao retorno, porque não há a variabilidade associada ao retorno. Ou seja, se há algo garantido, não havendo oscilações quanto à garantia daquele retorno, pois o governo há de cumprir com sua obrigação, o risco ele vai ser mitigado, vai ser reduzido. Um outro exemplo, já um pouco mais, com amplitude um pouco maior, você vai ter o seguinte: um investimento de R$1.000 nas ações ordinárias de uma empresa, que nos mesmos 30 dias pode render de 0 a $10, é de alto risco. Porque neste caso, minhas caras e meus caros, nós vamos ter uma amplitude elevada. Você vai ter variação do retorno. E é esse o grande ponto que nós vamos, a partir de agora, verificar. O risco ele pode ser específico da empresa, sendo ele operacional ou financeiro. Ele também pode ser específico do acionista, relacionado à taxa de juros, ou seja, como assim? Se a taxa de juros estiver muito baixa, eu vou colocar o meu dinheiro em fundos de investimento que estão atrelados à taxa de juros? Não, eu vou tirar os meus investimentos, os meus recursos financeiros de investimentos atrelados à taxa de juros, porque ela está tão baixa que não está mais chamando a minha atenção. Então, o que é que eu hei de fazer nessa circunstância? Eu hei de migrar para o mercado de renda variável. Então, quanto maior a taxa de juros, mais o pessoal vai abdicar do risco de investir nas ações e vai botar dinheiro nos títulos da dívida pública ou em qualquer fundo de investimento atrelado à taxa de juros. Só que se a taxa de juros estiver muito baixa, aí os investidores vão fazer o caminho oposto, vão deixar de investir em fundos de investimentos cuja rentabilidade esteja atreladas à taxa de juros e vão passar, por sua vez, a operar mais na renda variável, comprando ações. Segundo ponto, dentro dos riscos específicos do acionista, você vai ter o risco de liquidez. O que seria, de certo modo, esse risco de liquidez? Esse risco de liquidez é exatamente o fato do portador deste ativo, ou seja, da pessoa que comprou este ativo, poder se desfazer em um certo curto período deste capital. Por exemplo, se eu compro uma ação, ela é facilmente liquidada, ela é facilmente vendida para que eu possa ter, no momento em que eu precisar, os recursos financeiros que eu me desfiz ao comprar essa ação. Então, todos esses fatores são atrelados. Risco de mercado. Aí é exatamente as circunstâncias que vão independer do investimento. Como assim?
Muito se viu naquele caso do Joesley Batista, desculpe-me citar nomes, mas quando estourou aquela gravação contra Michel Temer, a bolsa caiu drasticamente. Eu te pergunto, você pode fazer toda análise sequer do mercado financeiro, calcular todos os riscos, mas sempre vão ter as externalidades oriundas do mercado, que são chamadas de risco de mercado. Ou seja, uma empresa X, foi identificado que essa empresa X está sendo investigada na Lava Jato, as ações vão despencar. Esse é o famoso risco de mercado. Ou seja, as externalidades oriundas do mercado afetam, por sua vez, o mercado de ações ou qualquer tipo de valoração empresarial. Por fim, nós vamos para a terceira origem dos riscos, que é o risco da empresa e do próprio acionista. O que seria isso? Risco de evento, ou seja, é possível que algum evento significativo sobre o valor da empresa ou do investimento específico, ela vá afetar, de fato, a lucratividade das suas ações. São acontecimentos raros, por exemplo, se você está avaliando as ações de uma empresa chamada Positivo Informática, estamos em época de eleições. A Positivo Informática venceu a licitação e vai produzir os computadores que vão compor as urnas eletrônicas. Isso é um evento que vai atrair investidores para essa empresa. Agora, se ela perde a licitação, vai acontecer o oposto. Elas vão perder investidores e o preço das ações não decair. Desculpe, pessoal. O risco cambial. Ora, alguma das empresas vai ter como seu custo principal os fatores cambiais. Essas empresas são aquelas que precisam importar produtos que vêm de fora. Se eu importo um produto de qualquer local do planeta, eu vou comprar esse produto pelo dólar. E aí que vem um ponto. Se o dólar está se valorizando muito, esse produto há de ficar mais caro. Faço um pequeno exemplo. O Brasil importa boa parte da gasolina comprada. Quando o dólar aumenta, a gasolina ela também há de aumentar de preço. Mas por quais motivos, professor? Pelo fato de estar atrelado ao câmbio. Outro exemplo. Veja o preço dos computadores notebooks há 4, 3 anos atrás e veja o preço hoje. E compare o aumento do preço dos computadores e notebooks com o aumento do dólar. E verifiquem que quando o câmbio aumenta, também aumenta o preço desses insumos tecnológicos. Mas, professor, o notebook não é produzido aqui? Parte dos notebooks podem até ser produzidos aqui. No entanto, o hardware, o software e outros componentes da eletrônica são importados. E por estarem com o preço atrelado ao câmbio, ao dólar, o dólar aumentando, aumenta o custo, aumenta, portanto, o preço final do produto. Risco de poder aquisitivo. Esse tipo de risco é fundamental, pessoal. Verifique o seguinte. O poder aquisitivo está ligado diretamente à demanda agregada. Então, quanto maior a demanda de uma determinada população, mais aquecido vai estar o mercado. E aí, nesse contexto, o que é que vai acontecer? As empresas que trabalham no varejo, por sua vez, vão ter maior número de vendas e há de acontecer uma certa valorização do seu fluxo de caixa. Um lado negativo é o aumento da inflação por demanda, que pode ser gerada pelo consumo desenfreado e muito embora, quando isso acontece, as indústrias tentam produzir na mesma proporção do aumento do consumo, mas quando as indústrias não conseguem fazer isso por incapacidade produtiva, então a demanda ela passa a puxar a inflação. E aí, nesse caso, o aquecimento do mercado pode, de certo modo, gerar questões inflacionárias. Por fim, o risco tributário. Ora, você tem que analisar que a empresa ela vai se basear naquela equação fundamental. Qual é, professor? O lucro é igual à receita menos os custos. A carga tributária, que é o risco tributário, está atrelado diretamente aos custos empresariais. Então, quando o governo decide aumentar as alíquotas de certos impostos, esses impostos vão fazer com que o custo da empresa seja ampliado, seja aumentado, reduzindo a margem de lucro, o que vai, de certo modo, afetar diretamente no preço de suas ações, fazendo com que haja uma certa evasão de investidores. Pessoal, então vimos todos os aspectos
que recorrem às fontes dos riscos. Vamos então dar sequência na aula, que é a definição de retorno. O que é o retorno? O retorno ele é o ganho ou o prejuízo total que se tem com o investimento ao longo de um determinado período de tempo. Então, o retorno ele não vai ser única e exclusivamente a diferença de preço. Por exemplo, comprei um bem hoje a R$10. Próximo ano esse bem já está valendo R$14. Qual vai ser o retorno? 14 menos R$4. Errado. Eu tenho que me perguntar, esse bem me trouxe algum lucro durante esse período? Este bem, por sua vez, além de sua valorização, ele conseguiu maximizar o meu fluxo de caixa. Então, o retorno ele não está unicamente atrelado à valorização ou até mesmo à desvalorização do bem que você compra, mas sim aos lucros que este bem pode te dar durante este período que ficou em sua posse. E como eu vou calcular isso, professor? Simples. Eis aqui, portanto, meus caros e minhas caras alunas e alunos, a forma. A forma para se calcular o retorno consta em C. Esse C vai ser o fluxo de caixa recebido a partir do investimento. Mas, professor, o que é isso? A linguagem está muito técnica. O fluxo de caixa recebido a partir do investimento durante o período T1 ao período T, T-1 ao período T, é exatamente quando você compra alguma coisa e os recursos que ela está vos dando. Por exemplo, eu comprei um apartamento em 2010. Em 2011, este apartamento, eu botei para alugar em 2010. O aluguel deste apartamento era R$1.000. De 2010 a 2011, qual foi o lucro que este apartamento me deu? R$1.000 por mês, concordam? Então, o fluxo de caixa recebido a partir do investimento do ativo, ou seja, 2010, a partir de 2010 eu recebi quanto? Até 2011. Eu recebi R$1.000 por mês. Um ano tem 12 meses, então eu recebi R$12.000 durante este período, ok? Depois nós vamos ter o PT. O que é esse PT? Não é o Partido dos Trabalhadores. Brincadeirinha à parte. Esse PT, pessoal, é o preço do ativo no tempo que você está. Veja, hoje, vamos supor hipoteticamente o exemplo que eu dei do apartamento que eu comprei. Comprei o apartamento em 2010 e eu estou em 2011, tá certo? Percebam que, quando eu compro apartamento em 2010, ele tinha um valor. Vamos supor que o apartamento tenha sido R$300.000. Então, o PT não vai ser R$300.000. O PT vai ser o valor do apartamento em 2011. Em 2011, esse apartamento saiu de R$300.000 para R$350.000. Então, o PT é o preço do imóvel, o preço do bem, no tempo que você está. Ou seja, vai ser exatamente, meus caros e minhas caras, R$250.000. E o PT-1 vai ser exatamente o preço no tempo anterior. Qual o tempo anterior? Se eu estou em 2011, eu quero saber o preço deste apartamento em 2010. Qual foi o preço desse apartamento em 2010? R$200.000. Ora, então eu tenho que ele se valorizou em R$50.000, saindo em 2010 de 200.000 para 2011, R$250.000. Houve uma valorização de R$50.000. E aí o retorno, pessoal, é a composição entre os recursos que este apartamento me deu entre 2010 e 2011 e a valorização do seu preço. E é definido por esta fórmula, ok? Agora vamos para o exemplo, porque falar e não apresentar exemplos não vai ajudar em muito. Vamos lá. Exemplo 1. Robin é dona da Game Room, um fliperama de elevado tráfego, e deseja aferir o retorno de duas de suas máquinas, a Conqueror e a Demolition. A Conqueror foi comprada há um ano por $20.000 e tem um valor atual de mercado $21.500. Durante o ano, gerou R$800 em receitas após impostos. A Demolition foi comprada há 4 anos. Seu valor no ano recém-encerrado caiu de $12.000 para $11.800. Durante o ano, gerou R$1.700 em receitas após impostos. Substituindo na equação 5.1,
que é a equação do retorno em um determinado período, podemos calcular a taxa de retorno anual R de cada uma dessas máquinas. Vamos lá então. A taxa de retorno R de cada uma dessas máquinas vai depender do quê? CT, que é o fluxo de caixa, PT, que é o preço ativo no tempo T. No caso aí, lembre-se que o PT é o último período, e PT menos 1, que é o preço ativo no período anterior. Vamos substituir? Então, para a máquina Conqueror, eu tenho que o fluxo de caixa, o dinheiro que foi gerado por esta máquina foi de $800. O preço do ativo hoje é $21.500. O preço do ativo no período anterior foi $20.000. Vamos verificar então, só substituir na fórmula. Olha só, substituindo nas fórmulas eu tenho 800 mais 21.500 menos 20.000. Tudo isso dividido por 20.000, que vai dar 2.300 dividido por 20.000, que vai ser igual a 0,115 multiplicado por 100, que é sempre em dado percentual, vai ser 11,5%. Ok? Agora vamos calcular outra máquina, que é a Demolition. Vamos para a Demolition. A Demolition, de acordo com a questão, nos trouxe o fluxo de caixa correspondente a R$ 1.700. O preço do ativo no tempo T era R$ 11.800 e o preço do ativo no ano anterior, no período anterior, foi de R$ 12.000, ou seja, houve uma desvalorização. Desculpe, reais não, dólares, né, pessoal? Ou unidades monetárias. Enfim, vamos lá. Substituindo na fórmula, nós vamos ter 1.700, que é o fluxo de caixa gerado por este bem, mais 11.800 menos 12.000. Tudo isso dividido por 12.000, que vai ser 1.500 dividido por 12.000, vai dar 0,125. Multiplicado por 100, 12,5%. Ok? Simples. Então, vem a pergunta. Qual máquina deu um retorno superior? Bem, você ficaria tentado a dizer que a máquina Conqueror deu um retorno superior antes de fazer os cálculos, obviamente, você iria ficar tentado a dizer isso. Vamos lá. Por que a máquina Conqueror hipoteticamente teria dado maior lucro? Porque ela não se desvalorizou, ela se valorizou ao tempo, ela saiu de R$ 20.000 e foi para 21.500 e gerou receita, R$ 800. Agora, a Demolition se desvalorizou, só que a receita gerada pela Demolition, pessoal, foi bem mais elevada do que a gerada pela Conqueror. E quando você faz a composição entre valorização, desvalorização e receita gerada, você vai ter a taxa de retorno. Portanto, a Demolition foi, nesta comparação, o maquinário que deu maior retorno a Robin, que é a dona da Game Room. Então a Demolition é de fato a máquina mais lucrativa em comparação com a Conqueror. Ok? Demolition então venceu a competição. Olha aí. Agora vamos para os retornos históricos de alguns investimentos. Vamos lá. Entre 1926 a 2006, nós tivemos o seguinte. Os investimentos, que são as ações de grandes empresas, teve um retorno médio de 12,3%. As ações de pequenas empresas, 17,4%, retorno médio. As obrigações empresariais a longo prazo, aqui que seriam os debêntures, fundos de investimento, títulos de dívida, enfim, dívidas privadas, no caso dos debêntures, teriam um retorno médio anual de 6,2%. As obrigações governamentais a longo prazo, isso aqui tem a ver com os títulos da dívida pública, está entendendo? Os títulos públicos teve um retorno anual médio de 5,8%. As letras dos tesouros norte-americanos, 3,8%. E a inflação norte-americana, neste período, entre 1926 a 2006, teve uma média de 3,1%. Pois bem, aí vamos lá. Qual desses investimentos seria o melhor? Você ia logo para cá, né? Olha só. As ações de pequenas empresas, as small caps. Essa seria apenas neste parâmetro, que é o parâmetro retorno, a sua escolha. Mas será que eu apenas tenho um parâmetro para analisar qual ativo eu devo escolher? Aí, meu caro, você não precisa apenas analisar o retorno, você tem que analisar o risco. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo.